Vamos iniciar o culto. Estava desejoso de estar aqui de novo para a gente louvar. Ainda ontem chegamos a tempo de ir para o PGM, né? A gente chegou cansado, mas a gente aprendeu uma coisa eu aprendi uma coisa com a minha tia. Minha tia é mais nova que minha mãe, 4 anos, quer dizer, minha mãe é 38, né? Ela tem 80 anos, isso. E ela tem a fibromialgia, mas daquela bem severa, que remédio não tira mais a dor. Também caiu da escada, quebrou várias partes do esqueleto e está andando, né? Mas está andando. Falou assim, estou com dor. Se eu ficar em casa, eu vou ficar com dor. Se eu for para a igreja e vou ter dor, eu vou louvar meu Senhor. E ela foi missionária quando era jovem ali na Bolívia, na missão Rincón del Tigre. Eu lembro quando criança, ouvia relatos do meu tio-avô que trabalhou lá, e ela também trabalhou, né? Então, eu vou lembrar sempre dessa palavra dela. Se eu estou com dor, vou ficar em casa, vou ficar com dor. Se eu vou para a igreja, vou ter dor, eu vou para a igreja louvar o meu Senhor. Um exemplo, né? Também. Eu falei para você, eu até lembrei esse dia de vir hoje, por causa disso, cansaço, ela chegou em casa, quer fazer tudo de uma vez, sabe como é que é a Zedinha? Quer lavar a roupa, quer pôr as coisas da casa no lugar, ficou o dia inteiro em pé, os pés estão daquele jeito, com dor, né? Eu falei, não, você fica em casa, depois eu lembrei da minha tia, eu falei, você que sabe, nada pode deter um adorador, né? Se você quer ir, então estamos aqui, vamos adorar o Senhor. Descansado para ver. Se ficasse em casa, ficar em pé, está fazendo alguma coisa, né? Vamos cantar o hino 328. Deus nos ensina nesse hino que é hora de sossegar. Quando a gente vem para o culto, uma coisa que acontece com a nossa alma é ela sossegar. Como diz o salmista, acalma os meus passos, Senhor. Acalma os meus passos, Senhor. Uma hora que nós temos de entrar em comunhão com Deus. E esse hino fala sobre sossegar. Eu não tinha planejado o hino, e é daqueles momentos que quando eu chego no culto, quando eu vou abrir o cantor, de uma forma ou de outra, encontro, sabe, aquele hino que é para cantar. E eu estava lendo com o irmão Maurício, daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Sobre Isaías, capítulo 43, onde Deus fala, as águas não te submergirão. E esse hino aqui fala do mar, e nós... Quando a gente cantava aquele cântico, né? Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Esse hino é essa mesma ideia, né? Nós somos num mar aqui no mundo, às vezes o mar é revolto e nós precisamos, e nós temos em quem segurar, né? Nós temos as mãos de Deus, nós temos a mão do Senhor Jesus, como segurou Pedro naquela hora lá, e para que ele não submergisse. Então, esse hino nos ensina a sossegar. Esse tem uma história para mim. Uma época, minha mãe estava doente, e nós cantávamos esse hino todo dia, mas a última estrofe ela não cantava. Aí, só quando ela ficou boa, passava a última. É uma história linda, viu? Meu Deus, que seja louvado. Boa noite, irmão Claudemar, irmã Sônia. Vamos cantar, então, 328. Eu conectei aqui, se alguém quiser entrar na conexão, mas está virado só para a minha câmera, não pega os irmãos aí, só fica virada para cá, tá? 328. E aí foi uma correria hoje, eu nem cheguei mais cedo para ensaiar no violão, vamos cantar só a voz. Esse hino eu aprendi quando criança, olhando o regente lá na nossa igreja em São Paulo, ele era regente da orquestra, e quando ia cantar esse hino para a igreja, ele regia a orquestra ao mesmo tempo e a congregação. Eu aprendi que esse hino a gente começa a cantar ele baixo, e depois quando entra no estribilho, as ondas atendem ao meu, a gente vai crescendo esse hino, dando ele essa dinâmica. Então, na medida que possível, a gente vai lembrar disso para dar essa dinâmica que a letra pede aqui, que a música pede, especialmente a música. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão
se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sem prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir de ondas do mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a
podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Se sossegai. Amém. Eu vou ler novamente o Salmo 63. Foi o salmo que meditei com os irmãos na quarta-feira, dia 5, antes de viajar aqui, e ficou uma parte que eu falei, vou, se Deus permitir, continuar esse estudo com os irmãos outro dia. E agora esse salmo tem uma nova dinâmica para mim, com esses acontecimentos que nós estamos passando aqui, atravessando a igreja, por conta do acidente, da enfermidade do irmão Maurício, do irmão Gilmar também. E para mim esse salmo tem uma nova dinâmica, então eu vou rever algumas coisas que a gente estudou naquela quarta-feira, sobre uma nova ótica. E diz o Salmo 63 de Davi, eu já falei que esse salmo é um salmo que eu tenho como uma divisa bíblica para mim, especialmente quando ele diz que, o versículo 3, que o amor de Deus é melhor do que a vida. Esse versículo está na minha divisa, lá na minha página na internet. Eu sempre recordo ele, que eu aprendi que o amor de Deus, o amor de nosso Senhor é melhor do que a vida. Aprendi isso com Davi. E nós vemos isso também nas páginas do Novo Testamento. Ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença, numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que Te contemplei no santuário, por me embeber do Teu poder e Tua glória. Porquanto melhor que a própria vida é o Teu amor leal e misericordioso. Por isso os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu te bendirei e erguerei meus braços invocando o teu nome. Como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita, e com alegria nos lábios te louvará minha boca. Em meu leito, durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de ti e meditarei sobre a tua bondade, porque tens sido meu socorro, e à sombra das tuas asas canto louvores de alegria. Minha alma a ti se une, a tua destra me sustenta. Aqueles que procuram a minha destruição serão lançados às profundezas da terra. A espada os ferirá e se tornarão pasto para os chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus. Todos que juram pelo nome de Deus louvarão. Todavia as bocas dos mentirosos serão lacradas. Temos irmãos conosco também aqui na sala do YouTube. Boa noite, amados irmãos. Amém. Louvado seja o nosso Senhor. Voltando aqui ao Salmo 63, quando me lembrar de ti nas vigílias da noite. Eu foquei naquela quarta-feira essa expressão de lembrar de ti nas vigílias da noite. O que fazemos quando acordamos de madrugada sem sono? O que fazemos quando não temos sono? À noite, altas horas da noite, e Davi diz que nessas horas ele meditava em Deus. E ele passava esse tempo em oração. E hoje estava meditando naquele livro, mais uma vez meditando naquele livro, Páginas de Ouro da Oração, em que Sam Richards ele fez uma edição de tudo que homens famosos, ou homens de Deus, pessoas importantes, ilustres, né,
falaram a respeito de oração. Hoje eu tirei uma outra frase, compartilhei com os irmãos lá no grupo da igreja, que é de Thomas Watson. E ele usou essa frase no seu tempo. A gente tem que adaptar para o nosso tempo, porque certamente Isaac não sabe o que é relógio de corda. Sabe, Isaac, o que é relógio de corda? Sabe? Seu pai já ensinou, né? Que é outra geração, né? Aquele relógio que tinha que rodar para dar corda para ele funcionar. Mas especialmente o despertador, né? Porque não tinha aquele automático no braço para balançar, porque aqueles automáticos, relógio automático é aquele que a gente balançava. No braço você tinha uma mola que ia e vinha, ele ia carregando, né? Não precisava ficar rodando ali no botão, né? Mas o despertador, eu lembro que eu tinha que acordar com o despertador para ir para o exército de manhã. E se não perdia a hora, ia ficar lá preso no quartel, se chegasse atrasado, né? Então tinha que despertar, então tinha que dar corda no despertador, né? Para ele funcionar a noite inteira. Essa ideia de Thomas Watson, trate seu coração como você trata seu relógio. Dele corda todas as manhãs mediante a oração. À noite, examine se ele permaneceu fiel o dia todo. Então, essa ideia do antigamente. O que nós temos hoje? Hoje nós temos o smartphone. Se também não carregar, o relógio não vai funcionar, né? Porque está conectado, está tudo ali dentro do computador, do smartphone, relógio, calendário, né? Eu trabalho um texto, a gente trabalha um texto, a gente trabalha um vídeo, está tudo dentro do smartphone. Aí tem um relógio. Nós usamos o despertador do smartphone, é o que eu uso, né? Para marcar se tem que dar água para as plantas, se tem que tomar um remédio, se tinha, para tomar um remédio, né? Então ele fica tocando, despertando todos aqueles horários que a gente programou. Então, mas se descarregar, não vai funcionar. Essa é a ideia do relógio. A gente tem que tratar o nosso relógio, seja o smartphone, seja outro tipo, todas as manhãs mediante oração. Vamos carregar o nosso relógio biológico mediante a oração. Então, naquela quarta-feira, voltando um pouco agora à ideia do que Davi estava fazendo, dando corda de madrugada, né, recarregando através da oração, eu meditava com os irmãos que este Salmo 63, ele é muito adequado para o leito da doença. E a gente não tinha ninguém doente naquela semana, mas esses dias a gente tem. Esse Salmo é muito adequado, porque ele, através de Davi, a gente aprende que nada pode impedir a gente adorar a Deus, nem a enfermidade, nem a dificuldade, a adversidade que a gente enfrenta. Estava lá esperando o momento de subir para a UTI, eu ia avistar o irmão Dimar em seguida, o irmão Dimar vem descendo, né, para sair com a alta. Aí já deu um abraço ali mesmo, no saguão, conversamos ali, e ali também orei com eles, e foi muito bom ver que ele já estava bem, novamente corado, né? O médico, acho que foi um dos remédios que ele estava tomando por causa das artérias, que provocou todo aquele sangramento, que ele perdeu sangue, então teve anemia severa. Então, ela vai controlar direitinho isso, até poder fazer a cirurgia da artéria, né? Então, a gente também teve o problema do acidente do irmão Maurício, essa outra enfermidade por causa de acidente. E hoje, quando visitei o irmão Maurício, eu saí de lá confortado, olhando como a medicina está avançada e como o irmão Maurício está sendo bem cuidado, bem tratado. Eu não tinha entrado numa dessas UTI modernas, como é o Hospital da Unimed, um hospital muito moderno, acho que é o melhor aqui de Mato Grosso, deve ser o nosso, se não é melhor, até igual ao bom de Cuiabá. A UTI é como um quarto. Dentro da UTI, todos os pacientes ficam praticamente dentro de um quarto. Só fica um vidro na frente, porta fechada, totalmente isolado dos outros pacientes. E todos aqueles computadores, monitorando o pulmão, pressão, tudo, né? Todos os sinais. E eu vi que a sonda alimentar já saiu da nasal e foi agora colocada diretamente no estômago. Isso é muito conforto para o irmão Maurício. E ele já está respirando mais pela força dos pulmões do que pelos aparelhos, né?
Então eu vi muito conforto ali, porque o tratamento, a internação está sendo... Ele está recebendo o melhor tratamento que poderia receber, pode ter certeza disso. Tudo que a ciência tem para oferecer, a medicina tem, o irmão Maurício está recebendo. E Deus me colocou no coração levar o Salmo, o texto de Isaías, capítulo 43, especialmente o versículo 2, a primeira parte dele. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Isso achei muito espiritual, Deus me conduzir sem nenhum preparo ou escolha anterior, esse hino 328 que nós cantamos ao iniciar, o mar revolto. A ideia que eu tinha, Maurício tendo somente o movimento da cabeça, às vezes dá a ideia de quantas vezes eu quase me vi afogando numa piscina ou no mar. Eu gostava muito do mar, eu era muito afoito. Ia assim para lá de onde as ondas quebram, sabe? E às vezes quando a maré está voltando, tem hora que você não consegue voltar nadando. Eu já vi a morte de perto por causa disso, e você só está com a cabeça de fora. E aí, quando Deus me colocou esse texto aqui, eu li com o irmão Maurício e irmã Nájera lá, eu falei sobre ele, falou, quando passares pelas águas, eu serei contigo. E o momento que o irmão Maurício está passando de enfermidade é como passar pelas águas. E Deus transmitiu essa palavra, eu estou contigo, eu serei contigo. Eles não te farão submergir. Então vamos continuar orando, irmão Maurício, pela sua recuperação. Eu falei que todos nós, irmãos, falei que os irmãos todos, os nossos amigos em muitos lugares estão orando, até os não crentes falam que estão rezando. Eu falei, nisso mostra-se o cuidado de Deus nessa hora pela vida do irmão Maurício, e que nós estamos crendo no milagre, um milagre maravilhoso. E na hora ainda perguntei, irmã Nájera, irmão Maurício, vocês acreditam? O irmão Maurício balançou um pouquinho a cabeça, dizendo, creio. Vamos seguir orando. O irmão Vilmar saiu, né? Esperamos também que o irmão Maurício logo sairá do hospital. Então, voltando ao texto novamente de Salmo 63, eu falava naquela quarta-feira que Davi não deixou de cantar porque estava no deserto. Estava sendo perseguido pelo filho, o filho queria matar ele estava numa situação muito crítica, podia ser morto naquela noite. Não conhece a história de Absalão, como ele se preparou para matar Davi naquela noite ainda. Quer dizer, no dia seguinte, né, por causa do conselheiro de Davi que foi lá e desfez o conselho do outro, que disse, não, você tem que sair agora e encontrar Davi agora de noite. Né? E embora Davi estivesse ao seu redor no deserto, o seu coração não estava no deserto. Lembra, irmãos? Eu comentava sobre isso. Porque muitas vezes nós somos lançados numa situação de dificuldade, em um lugar solitário, e a gente tem uma coisa certa quando a gente é crente. O nosso coração. A gente pode estar a situação que for, mas nosso coração não está no deserto. Nosso coração está no Senhor. E o Senhor está conosco. E é isso que é conforto. Às vezes nós estamos numa cama confortável e nós esquecemos da comunhão com Deus, porque a cama é muito confortável. Mas quando você está fora de uma cama confortável, você está numa hora de situação difícil, de dificuldade. Então, nessa hora, o coração entra no conforto de Deus, que é muito melhor do que qualquer prazer que este mundo pode oferecer. O texto nos ensina que assim é no mundo. Assim como Davi teve o seu deserto, nós também, como igreja, temos que passar muitas vezes pelo deserto. Mas lá no céu não terá deserto. Isso acontece aqui no mundo. Como disse Jesus, no mundo tereis tribulações. Ou no mundo tereis aflições. Mas o que nós aprendemos como igreja é que nós podemos cantar hinos espirituais, mesmo quando nós estamos no deserto, atravessando as dificuldades da vida. Porque o nosso interesse maior é manter a alegria e a comunhão com Deus do que qualquer outra coisa. Uma coisa que o pecado faz, está ouvindo uma mensagem do pastor Piper, John Piper, ele falando que a maior parte das pessoas se deixam enganar pela promessa falsa do pecado. O pecado dá uma promessa falsa de um grande prazer. Mas, na verdade, o maior prazer é a comunhão com Deus.
E quando o crente descobre que a comunhão com Deus, uma comunhão alegre com Deus, manter uma comunhão, um interesse com Deus através da oração, carregando as cordas dessa comunhão, é o maior prazer, a maior alegria que nós podemos ter neste mundo e descobrir de fato que o amor de Deus é melhor do que a vida. Temos razões para agradecer a Deus mesmo quando estamos no deserto. Porque não estamos no deserto do pecado, estamos no deserto temporário de uma doença, de uma aflição, de uma dificuldade, mas estamos num deserto onde aprendemos que a comunhão com Deus vale mais do que a vida. Outras coisas que eu comentei aquele dia foram importantes, como homens piedosos de Deus tiveram encontro com Deus no deserto, como Moisés, Elias e João Batista e outras pessoas, né? Mas todas as pessoas que amam a Deus podem, no deserto da solidão, pode ser o deserto da tristeza, ou pode até ser o deserto da doença e da morte. Todas as almas piedosas que amam ver o Senhor têm um refresco, têm um alívio, um conforto, que o prazer do pecado e nada deste mundo pode compensar. A grande lição, e eu parei nesse ponto naquela quarta-feira, é que a consciência da comunhão com Deus, quando se está passando por dificuldades, por apuros, é que nós temos uma fonte de consolo que nunca seca. Nós temos uma fonte aberta de refrigério que nunca cessa. É a promessa de libertação e de amor de Deus, porque o amor de Deus é melhor do que a vida. Mas o versículo 5, que eu não cheguei aquele dia, diz: como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita e com alegria nos lábios te louvará minha boca. Mas lembra que Davi estava no deserto. No deserto não tem banquete. No deserto não tem carne gorda, não tem churrasco. Mas ele está dizendo, como num rico banquete, a minha alma vai ficar ainda mais plena e mais satisfeita com as alegrias dos meus lábios, porque a minha boca louvará o Senhor. E na hora da maior necessidade, maior aflição, Davi está falando, isso aqui é melhor do que um banquete. A comunhão com Deus no deserto. Nessas horas de vigília, que Davi nos ensina que elevar o nosso conforto espiritual, enquanto outras pessoas estavam dormindo, era de fato a plena satisfação celestial. Melhor do que qualquer banquete. Ele diz, quando me lembro de ti na minha cama, verso 6, medito em ti, a comunhão com Deus em um lugar secreto, oculto. Por isso Jesus disse, Mateus 6,6, quando você for orar, entra onde? No teu quarto, fecha a porta, no oculto, no secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Essa é a ideia de Davi, da maior gozo, maior comunhão, é quando entramos no secreto com Deus. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Mas é ali que Deus está vendo. E Ele recompensa. Isso é melhor do que comida, do que banquete. Isso é a coisa mais agradável. Somente os santos, os crentes experimentam isso quando estão em comunhão, em secreto com Deus. Aqui encontramos nesses horários de lugares solitários, de desertos, de lugares secretos, onde não há gente, só nós e Deus. Ali nós encontramos os tesouros valiosos da comunhão. Como diz o salmista no Salmo 31, versículo 20, tu os esconderás no secreto da tua presença. É nesses lugares secretos que Deus nos demonstra e nos dá a conhecer a doce alegria e conforto que vem da sua presença em nosso coração. E por isso, isso é melhor do que um banquete. Quando eu visitava o irmão Jair Matias, antes de Deus o recolher, eu sempre gostava no final de me despedir dele com aquela frase que eu gosto de repetir para mim mesmo. Nada de desânimo, ou vou mudar de nada de desânimo, colocar bom ânimo, né? Vamos em frente, Jesus está com a gente. O irmão Jair Messias
acrescentou essa última parte, é dele, a autoria dele. Ainda falava hoje com a Nádia, irmão Maurício, sobre isso. Antes do nosso amigo ir embora, ele me acrescentou essa frase. Sempre presente. Jesus não só está com a gente, mas sempre presente. É essa a comunhão que Davi experimentou no deserto. É essa que foi a sua maior alegria, desfrutar de Deus em secreto. Trouxe a ele esse gozo maravilhoso, em que no versículo 8 ele fala, minha alma te se une. E ele está falando isso em meio a todo aquele pavor de que os inimigos estão buscando ele para destruir. Mas ele diz no verso 11, antes de terminar o salmo, o rei, que é ele, né? O rei, porém, se alegrará em Deus. Ele sabe que Deus está cuidando, que Deus está presente. Amém. Muito bem, meus irmãos. Foi muito bom estar aqui. Estou cansado ainda.